Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e obrigado sempre aqui pelos comentários e pelos elogios. Hoje eu vou fazer não é nem uma aula aqui, porque eu vou usar essa entrevista que o Sebastião Salgado deu na Roda Viva no dia 16 de setembro. E eu peguei as principais respostas dele aqui sobre as perguntas, né? E eu não coloquei as perguntas porque às vezes a pergunta é muito longa, e eu deixei só as respostas do Sebastião Salgado para a gente tentar aprender um pouquinho a fotografia. Em uma ou outra resposta que eu vou fazer algum comentário no final, é para a gente ver assim que a fotografia é uma atividade assim prazerosa, principalmente, e é uma atividade que requer esse amor da gente a fotografia, na verdade, né? Porque a fotografia é esse registro desse instante, assim, desse momento que a gente vive, né? E é esse registro assim de uma forma assim bastante harmônico entre o fotógrafo e o fotografado, ou a cena fotografada. Na entrevista que o Sebastião Salgado dá no Roda Viva, né, dá pra ver, assim, dá pra entender que ele aprendeu a ter essa visão mixang da fotografia, né, essa visão mixang da vida, na verdade, né, de ter essa interação entre ele e os animais, né, porque ele mesmo diz que os animais que ele fotografou, os únicos que ele tinha fotografado até hoje, eram os humanos como nós, né? E nessa nova atividade, assim, que é fotografar a natureza, animais, ele fala que ele teve que reaprender a ter essa conexão com os animais, a ter estar no mesmo nível que o animal, e ter essa interação entre dois animais mesmo, né? E isso é o mixang, né? É você ter essa troca de energia, assim, esse entendimento da importância da vida do animal, da natureza, da pedra, de qualquer coisa ali que existe na natureza aqui, porque tudo é uma vibração energética, né? Porque tudo é feito de átomo e os átomos são energia pura, né? E apesar da gente não conseguir enxergar isso, a gente vê dureza numa pedra, né? Mas a gente pode tentar entender essa dureza da pedra e tentar entender essa interatividade que a natureza requer da gente, né? E nós precisamos da natureza. E nessa entrevista do Sebastião Salgado, ele mostra que todos, né, precisamos ter essa interação, né? E ele, por essa vivência dele, que assim ele acabou aprendendo essa vivência com a natureza e a importância disso, né? E essa importância não só para a vida, mas como para o fotógrafo Sebastião Salgado, né? A natureza, como as pessoas davam a fotografia para ela, né? A pose delas para o fotógrafo, a natureza é a mesma coisa. A natureza é que oferece pra gente essas visões, né, essas belezas, ou as coisas duras também, né? É a natureza que oferece pra gente ver, e se a gente conseguir registrar isso é melhor ainda, porque é um registro dessa interação, né? Esse registro entre essa nossa vivência com a vivência da natureza, e de uma forma harmônica, né? Porque um precisa do outro e um não vive sem o outro, né? E nos nossos dias de hoje é mais fácil da gente ver o sobreuso dessa natureza, né? Dessa matéria-prima natural, e a gente fazer um sobreuso mesmo, né? A gente usar muito mais do que a natureza pode refazer de novo, né? Recolocar na natureza, renascer e fazer virar uma coisa natural de novo. E o que a gente vê hoje em dia é totalmente ao contrário, né? Com a agricultura por máquina e gigantescas, e sempre com uma devastação da natureza, né? E essa devastação, assim, tem a justificativa de criar o nosso conforto, né? O conforto capital, talvez capitalista ali, né? O conforto do consumo, né? As coisas que nos dão a ilusão de um certo conforto,
Mas esse tipo de conforto assim, tem um preço muito alto para a natureza. E é bastante importante a gente entender que a gente precisa preservar a natureza e precisa preservar os animais também, né? A gente precisa atentar a ver os animais como uma outra alma, como a nossa alma, né? Em algum trecho aqui da entrevista, Sebastião Salgado fala dos zoológicos e do gorila dentro do zoológico, e que a gente deve protestar contra isso, né? E a gente deve protestar contra todos os tipos de prisão de animais, inclusive gaiolas com passarinho, papagaio e animais assim, né? Porque esses animais, nenhum tipo de animal nasceu para viver em gaiola ou viver enjaulado. Todos os animais têm família, filhos, avós, tios, parentes, qualquer coisa. A gente tem que aprender a conviver com eles, né? E não achar que a nossa vida é de extrema importância e a gente pode acabar com toda essa natureza, essa parte natural da vida aqui, porque a gente não pode, né? Isso é uma certa ignorância do ser humano moderno, né? Que ele pensa que essa natureza, os índios, os animais, que não importam muito para a própria vida, né? Porque algumas pessoas não gostam disso, né? Algumas pessoas elas vivem muito dentro dessa, eu acredito ser uma ilusão, porque é um conforto produzido, né? Um conforto que tem que ser tirado da natureza, tem que ser industrializado e tem que ser moldado para que aquilo tenha uma impressão de conforto, né? Assim como o que a gente usa no nosso dia a dia, assim, porque a gente acha que aquilo vai dar um conforto maior para a gente, né? Então a gente tem que começar a tomar consciência disso, e muito seriamente, porque, como diz ele aí nessa entrevista, né, assim, isso pode mudar muito rápido para nós, né? Se a gente não tiver essa consciência plena ali de que se a gente continuar destruindo como estamos, a nossa vida entra em risco também, né? Então, vamos ver essa entrevista aqui. Olha, eu acho que eu não teria tempo para fazer mais nada, você entende? Só isso, porque a fotografia, ela entrou na minha vida, eu era muito jovem ainda. Fazer duas bem feitas, do jeito que vocês fez, é muito. Não, eu não sei se eu fiz duas bem feitas, você entende? Mas eu tentei viver as duas de uma forma prazerosa, não é? Olha, fotografia, para você fazer, você tem que ter um grande prazer de fazer, um grande conforto. Você tinha que idade quando você se dedicou de Olha, vez eu comecei fotografia em 1973, eu tinha 29 anos. Perfeito. Quando eu descobri a fotografia. Eu descobri a fotografia em 1970. Perfeito. Mas fotografar, abandonar tudo que eu fiz e começar a minha vida de fotógrafo, eu tinha 29 anos em 1973. Desculpa, eu interrompi a tua resposta ao Washington. Você precisa ter um conforto muito grande. Eu lembro em Portugal, em 1975, na época da Revolução dos Cravos, eu ia na rua, fotografando as pessoas, às vezes as pessoas estavam na janela, e eu tinha um amigo francês, Philippe Chatinet, que trabalhava para a televisão francesa, era o repórter da televisão, ele andando comigo na rua. Eu notei, a partir do momento que eu fazia uma fotografia, ele vinha atrás de mim e pedia desculpas às pessoas que eu tinha feito uma fotografia, se desculpavam por mim. Eu falei, Felipe, para, porque se as pessoas... Eu estou fotografando, eu tenho autorização para fotografar. Eu tenho um grande prazer em fotografar e as pessoas têm um grande prazer em me dar a fotografia. Você só fotografa o que você tem uma autorização para fazer. Então, se você... É um fenômeno de curiosidade, né? Você é um curioso. É um fenômeno de curiosidade, um fenômeno de integração com o que você está fazendo. Olha, se eu tivesse com uma câmera fotografando nós todos aqui, a partir de um momento, eu ou João, não importa, um fotógrafo que gostasse de fazer o que ele estivesse fazendo, a partir de um momento, nós seríamos uma unidade. Todo mundo aqui ia estar inteiramente ligado à minha câmera, a mim, à imagem que estaria dando à minha câmera. Isso não é só um fenômeno para os seres humanos, como eu acabei de falar, para os outros animais também. Eu acho que o fotógrafo tem que procurar esse conforto. Se você tem um grande conforto de fotografar humanos, ótimo. Se você tem um grande conforto de fotografar a natureza, ótimo. Se você tem um grande conforto de fotografar tudo. É um grande privilégio ser fotógrafo. A profissão de fotógrafo é uma profissão muito recente. Ela não tem 100 anos. E possivelmente, com a mudança tecnológica, ela chega a desaparecer.
E olha, o privilégio de ser fotógrafo. Muitos fotógrafos dizem que são artistas. Eu não sou artista coisa nenhuma, eu sou fotógrafo. Porque é um privilégio total você ser fotógrafo. As oportunidades que você tem de ver, de conhecer, de participar, na realidade, ligar a sua vida ao momento histórico que você está vivendo e na parte alta do momento histórico. Olha, eu tenho uma quantidade de vaidade saudável nisso, é bonito. É extremamente saudável. E quase todos os meus amigos fotógrafos viveram muito. Eu tenho vários amigos que morreram com mais de 70 anos. Porque você vive de uma maneira de paz. Porque, na realidade, toda a minha vida de fotógrafo foi a minha vida. Não é que eu fui um fotojornalista, não é que eu fui um fotógrafo engajado, não é que eu fui um fotógrafo antropólogo, não é que eu fui um fotógrafo economista. Eu fotografei o que foi interessante para mim, o que me deu um grande prazer, o que me deu uma grande revolta, ou o que era inteiramente compatível com a minha maneira de pensar, com o meu código ético. Então, eu vivi momentos dramáticos, momentos difíceis, e vivi momentos de grande prazer na minha sequência de reportagens anteriores. Eu acho que sim. Mesmo em momentos dramáticos. Não, tive momentos dramáticos, mas eu não posso dizer que eu... É muito dura, é muito forte a expressão viver no inferno. As pessoas que eu fotografei viveram no inferno em alguns momentos. Foram momentos que me machucaram muito, a ponto de eu querer abandonar a fotografia no momento, passar, mudar outra coisa. Mas tiveram também momentos de imenso prazer. Quando eu fiz o livro Trabalhadores, foram 5 anos de trabalho no mundo da produção. E olha, fotografar as pessoas que trabalham é uma maravilha, porque as pessoas têm um grande orgulho no trabalho que elas fazem. Então, para mim, foram 5 anos de grande integração. Quando eu fiz um trabalho com o Movimento Sem Terra aqui no Brasil, fizemos até um Roda Viva, nessa época, com o Matina Suzuki, que estava aqui. E eu tive um grande prazer de trabalhar com o pessoal que acabava de conquistar a terra, que começava a viver de uma outra maneira, com uma grande dignidade. Então, eu tive momentos fantásticos também na minha outra vida de fotógrafo. Perfeito. Pelo que eu vi, fotografando o Gênesis, o Gênesis eu fiz uma viagem no planeta e fiz uma viagem um pouco na nossa história. E descobri que nós somos muito mais velhos do que eu imaginava. Nós temos 10 mil anos, temos 50 mil anos. Eu encontrei com essas populações que eu fotografei, que estão vivendo exatamente da mesma maneira que nós vivemos há 10 mil anos, 15 mil anos, 50 mil anos, várias coisas. O que é essencial para nós já existia. A ideia de comunidade, ela já existia. A ideia de solidariedade já existia da mesma maneira. O amor já existia. Então, algumas coisas que são importantíssimas, as verdadeiras coisas importantes na nossa sociedade já existiam. Nós tínhamos já uma quantidade de bens materiais que nós só quantificamos, nós só aumentamos, fizemos uma produção em grande escala para o grande número que nós somos hoje, mas já tínhamos antibiótico, anti-inflamatório, uma série de coisas. Então, eu tenho uma grande esperança que, em um momento essencial qualquer, e possivelmente esse momento não está tão longe quanto nós imaginamos, hoje com o aquecimento global do planeta, nós estamos tendo um movimento, uma aceleração de modificação de temperatura muito maior do que a gente poderia prever que fosse. E a gente risca de ter que mudar o nosso comportamento em muito curto prazo e de fazer uma volta muito maior que a gente imagina em direção ao planeta. E que possivelmente no momento essencial, no momento dramático, a gente possa compreender e fazer juntos algumas ações que possam permitir que a gente viva melhor nesse planeta, ou que a gente continue a viver nesse planeta. Perfeito. Quando eu falei agora mesmo que a minha fotografia foi minha forma de vida, foi realmente minha forma de vida. Eu acho que tem que ter na vida da gente tem que ter uma certa coerência com o seu comportamento, sua ética, sua ideologia. E quando eu fui fotografar trabalhadores,
foi um ex-economista que foi fotografar trabalhadores, foi um ex-estudante de economia marxista, foi uma pessoa que participou, né, no movimento de esquerda aqui no Brasil, na França. Então, trabalhadores, para mim, eu tinha uma enorme motivação de ir. Eu fiz, fazendo com um prazer imenso, fiz um grande pedaço da minha vida, eu tive aquela motivação para fazer. E terminando de fotografar trabalhadores, eu comecei a notar uma coisa muito interessante que estava acontecendo. É que uma palavra que apareceu depois, globalização, mas naquele momento eu vi a globalização. Eu vi países como o nosso, não é? Que quando eu era menino, 90% dos brasileiros moravam no campo, vindo de uma maneira brutal para as cidades, não é? Para participar no movimento produtivo do país, com aumento de indústria, com concentração dos polos industriais. Vi na China, vi na Índia, vi nesse país todo. E, fazendo trabalhadores, no fim eu comecei a fazer essas observações e resolvi fazer uma história sobre a reorganização da família humana. Então fui fazer êxodos e junto, como eu trabalhei muito antes na África, eu vi os deslocamentos de populações refugiadas, eu vi quantidade de pessoas que atravessavam a fronteira internacional em busca de um trabalho mais digno. Eu coloquei tudo isso no projeto e mais. Eu fui refugiado na França um certo tempo e sou imigrante até hoje. Então era a minha história também que eu estava fazendo. Então isso é inteiramente compatível com a minha maneira de viver. Nós começamos um projeto ambiental lá no Vale do Rio Doce, no Instituto Terra, em Aimorés, que nós estamos plantando uma quantidade de árvores. E essa ligação com a natureza, essa compreensão de que o debate, a discussão não pode ser mais só sobre a distribuição de renda, sobre a pobreza, não é isso? Eu acho que tinha que entrar também o lado do planeta, o lado ecológico, a proteção do meio ambiente, não é? E fazendo esse projeto, naturalmente, eu fui em direção ao Gênesis. O Gênesis não é nada mais, nada menos do que um corte mais ou menos representativo do que tem de prístino no planeta. E aí, se eu coloco isso tudo junto, eu estou contando a minha vida, eu estou contando o meu sentimento. Não é que eu me transformei num fotógrafo de animais, num fotógrafo de paisagem. É uma história que para mim era importante nesse momento. Mas você tem razão. Se eu considerar a minha vida como um círculo aqui, eu talvez tenha completado uma etapa da minha vida, você entende? Que dá uma certa leitura nesse sentido. O meu conceito não é muito diferente desse, só que um pouquinho mais largo, um pouquinho mais amplo, de que numa fotografia que dura uma fração de segundo, eu estou apresentando uma exposição, que está começando hoje no Sesc Belenzinho, são 250 fotografias, 245 fotografias. Se eu considero, em média, 250avos de segundo, o que é mais ou menos isso, umas eu fiz mais, uma menos, mas em média me daria isso. Todas aquelas fotos juntas me dão um segundo, adicionadas. Então, eu conto uma história de 8 anos, condensada em um segundo, realizada de fotografia. Mas, naquelas fotografias, eu conto uma história do planeta. Pelo menos eu tenho a pretensão de, colocada junto, contar essa história do planeta. E ali dentro, vendo aquelas fotografias, eu acho que as pessoas têm um sentimento da dinâmica do planeta, da grandeza do planeta, da dignidade dos outros animais que eu fotografei, que eu nunca tinha fotografado, das populações humanas que eu fotografei. E olhando aquelas fotografias, você conhece a minha história. Você conhece de onde veio a minha luz, a relação que eu tive e que eu tenho com a natureza. Se olhar um pouquinho mais, você vai ver meu pai, minha mãe, minha escola primária. Você vê a minha vida todinha ali. E aquela intervenção que eu trouxe todo o meu corpo de ideias, todo o meu aparato de ideias, naquele momento eu fiz uma intervenção mostrando aquilo que todos estão vendo, não é? Mas mostrando da minha maneira, mas mostrando de todas as formas. Eu trago ali dentro tudo isso para fazer a minha intervenção. E uma fotografia é muito mais que aquela fração de segundo, é uma história completa ali dentro, para frente e para trás.
na sua definição, é um segundo para frente, um segundo para trás. Na minha, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Quando você começou a fotografar animais em Galápagos, você mudou de equipamento? Não, eu não mudei de equipamento, eu mudei de comportamento. Para mim era complicado fotografar os animais. Até então eu só tinha fotografado um único animal, nós. Então eu cheguei em frente a uma tartaruga, uma Galápagos, uma tartaruga gigante daquela, 250, 300 quilos, enorme tartaruga. Eu quis fotografar a tartaruga, me aproximando, ela foi andando, ela foi embora, ela não quis ficar muito perto de mim. Eu precisava dessa tartaruga, de uma maneira de posicionar essa tartaruga que pudesse ver a personalidade, a dignidade dessa tartaruga. E foi complicado. Aí eu falei, olha, passei horas pensando, eu falei, vou tentar chegar a essa tartaruga no nível da tartaruga. Então, eu coloquei de joelhos. Quando eu coloquei de joelhos, ela parou. Começou a olhar para trás. Aí eu deitei. Comecei a caminhar em direção a ela com o meu cotovelo. Nesse momento, ela veio a mim. Ela veio à minha direção. Quando ela começou a andar para mim, eu comecei a andar para trás para dar a entender a ela que eu estava respeitando o território. Olha, ela veio a mim, veio me ver com a mesma curiosidade que eu tinha de vê-la. E aí, a partir desse momento, nós éramos dois animais, você entende, que não era predador um do outro, que respeitavam o território um do outro, e eu pude fotografar essa tartaruga. Você também fez isso com jacarés no Pantanal depois, né? Exatamente. Lições aprendidas, né? Olha, a última história que eu fiz no Pantanal, eu passei uns 2 meses no Pantanal para mim. Veio? Não, uma lagoa com muitos jacarés. Nós tínhamos em torno de uns 10 mil jacarés, era no fim da época seca, e nesse momento tem muito pouca água, os jacarés vão se concentrando em algumas lagoas. Eu tentei chegar nesse grupo de jacaré também da mesma forma que eu tinha chegado na tartaruga, me escondendo um pouco no mato. E os jacarés são vivíssimos, eles vêm de 180 graus, e eles começaram a andar todos para a água. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, vou chegar em jacaré, vou vir de jacaré. Também fui deitado, fui me arrastando em direção a eles. Eles acharam aquilo engraçadíssimo. Eles começaram a sair da água. Olha, teve jacaré que riu, você entende? Subiam nos outros, absolutamente. Absolutamente, olha, eu te digo, é verdade. Eles se colocavam em cima do outro. Eu pude trabalhar com esses jacarés sem nenhuma restrição. Me encostar quase os jacarés. Meu filho que estava filmando fez a mesma coisa. Ele veio, a partir do momento, quando era meu filho que estava muito perto, eu falei, olha, eu estou com medo que esses jacarés comeram meu filho aqui, porque eram jacarés enormes, né? Os jacarés do Pantanal. Mas, olha, eu pude trabalhar com jacarés sem o mínimo problema. Na realidade, eu descobri no Projeto Gênesis que você tem que respeitar tudo. Para fotografar a paisagem, você tem que respeitar a paisagem. Você tem que tentar compreender a dignidade da paisagem. Eu, no Alasca, no Brooks Ranch, eu tinha um aviãozinho que me colocava num lugar, num ponto, e eu subia aquelas montanhas, que são muito fáceis, a ascensão é muito fácil, é muito alto, mas é muito fácil a ascensão. Eu começava uma ascensão às 3h30, 4 horas da manhã, porque você tem muita luz, era no mês de junho, e eu chegava lá em cima, ali para as 9 horas, a gente subia às vezes 1.000, 1.200 metros, eu sentava em um ponto, sozinho, e tentava compreender aquela luz, tentava compreender aquele mundo mineral, tentava compreender aquelas marcas, aquelas erosões provocadas pelas avalanches no inverno. E olha, a partir desse momento, eu me sentia numa unidade total com o meu planeta, sabe? Eu me sentia totalmente natureza, o planeta me dava esse poder de trabalho. E eu passava a ter um amor tão grande naquela relação, que as fotografias, eu espero que elas transmitam esse estado de espírito. Você, Sebastião, fez uma caminhada de 850 quilômetros na Etiópia, a pé. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa caminhada e aproveito para te perguntar o que é mais difícil, caminhar 850 quilômetros ou passar por uma bateria de entrevista como essa que você tem passado aqui? É muito mais fácil caminhar os 850 quilômetros, não tenha dúvida. Mas também não é difícil caminhar os 850 quilômetros. Eu tinha um pouco de medo, porque quando eu comecei a caminhada, a pé porque é uma região de montanhas que não tem estradas. Eu tinha uma vontade imensa de entrar nessa região,
que eu queria fazer uma viagem que fiz no Velho Testamento. São populações que vivem completamente isoladas, depois de 4, 5 dias, uma semana de marcha, uma grande parte dessas pessoas já estavam protegidas do que a gente poderia chamar da cultura ocidental. Viviam da maneira delas. São tribos dessas montanhas da Etiópia. Então eu tinha um pouco de medo para ver se eu já estava com quase 65 anos, se eu resistia a fazer uma caminhada dessa. E o físico não foi um problema. Aliás, não foi um problema nada. Tudo foi certinho, nós organizamos uma expedição, nós tínhamos 18 jumentinhos, e na Etiópia, quando você aluga um jumento, você aluga o dono do jumento. E eu tinha 15 proprietários de jumentos que vieram, que um deles levou o jumento do padre. O padre tinha 3 jumentos que confiou a um vizinho, e nós fomos embora com 15 pessoas que trabalhavam no transporte, 18 jumentos, 3 pessoas que me ajudavam e um cozinheiro. Fiz uma viagem de sonho na minha vida. O cozinheiro era aquele que caía do jumento de vez em quando? Exatamente. Né? Nós alugamos uma mula para o cozinheiro, porque ele veio de Addis Abeba e era urbano, ele não sabia andar. Então, a gente alugou uma mula, ele caminhava um pouco, sempre estava a cavalo, mas ele acabava dormindo em cima da mula e caía da mula. Olha, nós fizemos uma equipe fabulosa, uma amizade fantástica. E fizemos, e atravessamos. Eu tinha eu sempre tenho um telefone satélite, e levei um de reserva, o caso que tivesse um problema, porque uma organização chamada Geodescoberta na Suíça organizou essa viagem para mim, uma organização que faz viagem para cientistas, para universidades, e a cada 2 dias, com o GPS, eu dava a minha posição e eles me informavam se eu estava indo na direção certa através do controle de fotografias satélite. Então, eu fiz a travessia, foi talvez a viagem mais fantástica que eu fiz toda a minha vida. Nessas viagens todas, a propósito, qual foi o lugar mais bonito que você fotografou? Olha, é difícil de dizer, Augusto, porque é tudo muito bonito. Essa viagem mesmo na Etiópia, eu tive a oportunidade de descobrir coisas fantásticas. Olha, o início da nossa história, não é? Da nossa história de referência, que é a população egípcia, eu descobri por que ela aconteceu. Nessas montanhas da Etiópia, existem vales inteiros que foram embora. Existem erosões como o Grand Canyon nos Estados Unidos, e terras hiperférteis que foram sendo levadas pela erosão das chuvas à bacia do rio Tequese, que é o principal afluente do Nilo Azul, e essas terras foram levadas pelo Nilo Azul ao corpo principal do Nilo e foram depositadas nas margens do deserto no Egito, que permitiu criar essa civilização. Para mim foi assim uma coisa tão incrível de ser a primeira pessoa que pôde andar por lá e de constatar tudo isso. Eu fiz uma viagem no mundo judeu-cristão, porque os etíopes, a grande maioria são coptas, hoje uma parte muçulmana, e um pequeno grupo de judeus. E o pequeno grupo de judeus negros da Etiópia, uma grande maioria, foi embora para Israel na metade dos anos 80, mas ficou ainda uma pequena parte. Então, eu fiz uma viagem no mundo judeu-cristão, que na realidade é o meu mundo. Eu não era um estrangeiro ali dentro, os comportamentos eram os mesmos. E uma vez, eu chegando numa aldeia profundamente cansado, né, que a gente caminhava muito, às vezes durante um dia, eu cheguei cansado, e vieram as senhoras, retiraram a minha bota, vieram com uma bacia de madeira, uma gamela cheia de água, tiraram a minha bota, lavaram meus pés, enxugaram e beijaram meus pés, no símbolo de humildade profunda do cristianismo. Olha, eu fiquei tão emocionado de poder viver o início do cristianismo, poder conhecer o início da minha história nessa viagem. Foi um fabuloso. Olha, eu quero só aproveitar para fazer um pequeno parênteses a propósito dos gorilas. E as pessoas que forem no zoológico e ver um gorila, fazer um protesto no zoológico a propósito do gorila. O gorila, para você ter um gorila no zoológico, você destrói uma família. A família dos gorilas é como a família dos humanos. Quando eu fui fotografar os gorilas, eu fui recebido por uma família. Você tem um avô, você tem um pai, você tem os filhos, e você tem um respeito vertical como a nossa família humana. E para você conseguir um gorila para colocar num zoológico, você tem que matar um pai, você tem que matar uma mãe, porque um gorila de 300 quilos você não consegue levar, que é uma massa muscular total.
Então eles vêm, matam o pai, matam a mãe, roubam o filhote, Levam levam o filhote vai para o zoológico, e é o filhote que vira o grande gorila, que depois a gente vai visitar no zoológico, mas você destruiu uma família como uma família humana. E os gorilas também têm problema psicológico. Um gorila que está num grupo, que está numa família, e que o pai é assassinado, a mãe é assassinado, os outros se desintegram, eles nunca mais se adaptam em outro grupo de gorila, eles acabam morrendo também. Então, eu acho que é uma falta de respeito profundo os jardins zoológicos em geral do mundo. Mas, contando essa história, eu vim fotografar os gorilas de montanha. São 800, né, na região. Hoje são muito pouco menos, são 600 gorilas de montanha, divididos em 2 grupos. São os mesmos gorilas que estão vivendo nas montanhas entre o Congo, o Ruanda e a Uganda, e uma parte deles que está na Uganda, no Bwindi Impenetrable Forest. Mas é uma floresta, eram os mesmos gorilas. Hoje, com a pressão humana, esse grande parque, o único que tinha ali, foi dividido em 2. Mas tem aproximadamente 300 de cada lado. Eu vim fotografar esses gorilas e a gente é aconselhado a não aproximar mais que 7 metros dos gorilas, mas eles vêm a gente. A gente é recebido por essa família, eles estão na casa deles, eles têm uma curiosidade de se aproximar. E um jovem gorila veio a mim, eu tinha uma câmera de médio formato, eu ainda fotografava com negativo nesse momento, e as lentes médio formato, elas são planas, não são como as lentes 35mm, que são côncavas. E esse gorila chegou, mas ele chegou a 70, 80 centímetros de mim, e eu com o olho no visor, ele começa a ver um movimento na frente da câmera, que era o retrato dele na lente. Um momento qualquer, ele coloca o dedo na boca e retira, e coloca outra vez, ele começa a ver que era ele. Ele se identifica, ele vê pela primeira vez ele no espelho, e ele tem a noção, não é, da imagem dele. Olha, eu fiquei extremamente emocionado, ele também. Eu me senti, na minha espécie, há 50 mil anos, a primeira vez que eu fui tomar água e que vi minha imagem num rio. Eu tenho certeza que se não houvesse toda essa interferência, esse momento desse gorila seguramente seria o início de uma evolução, não é, mais uma evolução da espécie, não é, que possivelmente levaria milhares ou milhões de anos a chegar a outra coisa, mas foi um momento muito forte. Mas olha, o branco e preto não foi a opção. Eu comecei no início a fotografar em cor, em branco e preto. Mas sempre por encomendas, né? De agências. Não, quando eu comecei a fotografar, eu não tinha encomenda de ninguém. Eu comecei a fotografar por mim mesmo, descobrindo a fotografia. E descobri logo no início que eu fotografando em cor, o azul, o vermelho, o verde, eles, no momento do retorno da imagem que eu tinha realizada na fotografia, eu tinha um vermelho muito vermelho, um azul muito azul, um verde muito verde. E pensando no retorno da imagem, me dava uma enorme descontração para fotografar a pessoa. Se eu estivesse fotografando, a minha preocupação do retorno das cores em você me desconcentrava muito. E sabendo que todas as cores que estão em você iam ser transformadas em gama de cinza, que na realidade o branco e preto é uma abstração. E nessa abstração eu poderia eliminar todo o fator de desconcentração e me encontrar na sua dignidade. E aí eu poderia fotografar sem nenhum problema, que isso apareceria em branco e negro. Então, já naturalmente, eu fui em direção ao branco e negro. Tiveram outras razões, por exemplo, na época a gente fotografava com slides, com diapositivos. E o diapositivo, você vinha, montava o diapositivo, seu filme estava ali todinho, a sequência, você selecionava 3 ou 4 fotografias que você gostava mais, as outras você abandonava e você rompia a sua sequência. Para mim, eu sou um contador de história e essa sequência fotográfica que eu tinha na minha prancha de contato, uma prancha atrás da outra, me permitia reviver a história que eu fotografei. Olha, uma vez eu estava fotografando no Equador e eu tive uma hepatite. Eu não tinha muito dinheiro para voltar, para me tratar e voltar a fotografar outra vez, eu continuei fotografando doente. Mas passei maus momentos e tudo, realizei meu trabalho, voltei para a França, fiquei melhor e tudo, e fui editar minha fotografia. No momento de trás, eu fiquei doente igualzinho ao momento que eu estava fotografando. Porque você vive a sua história outra vez. E depois que você faz suas tiragens de leitura, você continua a viver sua história. Então, o branco e preto me dava essa possibilidade. Hoje, ainda muito mais. Eu fotografo com 2 câmeras
E a câmera digital permite uma sequência perfeita entre uma câmera e outra. Eu faço uma fotografia com a câmera, a outra depois, uma sai depois da outra na minha prancha de contato. Ainda melhor do que era antes. Então, e outra coisa com branco e negro, quando você olha uma fotografia branco e negro, você, Augusto, você vai ter instintivamente uma tendência a colorir a imagem, porque tudo é em cor, nada é em branco e negro. Nesse momento, a imagem é um pouquinho sua também. Então, existe essa predisposição de todas as pessoas em direção ao branco e negro também. Perfeito. E a Lélio, olha, eu acho uma injustiça enorme em relação a Lélio, porque o fotógrafo é como a ponta do iceberg, não é? Você só vê o fotógrafo em cima, mas atrás você tem uma organização incrível. E a pessoa que organiza meu trabalho, para mim realizá-lo, que me dá todas as condições de trabalho, que me dá um equilíbrio emocional enorme, afetivo enorme, e que organiza toda a apresentação do meu trabalho, que a Lélia tem um gosto extremo, um gosto fantástico. Ela que cria, ela que desenha os livros, ela que é a curadora do trabalho, ela que coordena toda a apresentação do meu trabalho. Então, é a pessoa que eu amo, eu adoro a Lélia, nós vivemos juntos há 50 anos, que bom. Mas você tem 100% a razão na sua pergunta. O que vocês estão achando dessa exposição e como é que foi a escolha deste local? Talvez a Lélia possa te ajudar a responder essa pergunta. Qual a escolha desse local? A escolha do lugar. A escolha desse local enfim, foi uma escolha nossa. Nós quisemos fazer no SESC. O SESC, para nós, é a materialização da democracia. A democracia é um conceito. No SESC é uma realidade. Porque o acesso à cultura, o acesso ao lazer que o SESC oferece. Esse último trecho que ele fala do SESC está cortado no vídeo original. E eu também vou estender esse elogio ao SESC aqui, porque é uma das melhores entidades que existe no mundo ligadas ao lazer, cultura, né, e esportes até. Né, e é provavelmente a única e a maior instituição que realmente cuida da terceira idade no mundo. E eu não sei, eu sempre gostei do SESC e só tenho elogios assim, a todo esse pessoal que trabalha no SESC, assim, apesar de ser trabalho também. É um trabalho dentro de um espaço cultural e prazeroso assim, de trabalhar também. Deu para ver, né, nessa entrevista assim, que foi até uma aula para nós, né? Foi nossa aula de várias coisas aqui, de comportamento humano também, né? Que dá para notar porque ele é um dos melhores fotógrafos da história da fotografia, né? Porque não é só dos nossos dias, assim, e sim da história mesmo. Porque só esse legado fotográfico que ele deixou para nós aqui, assim, nossa, é fantástico, assim, é um registro histórico do nosso tempo contemporâneo, nosso aqui, que ninguém, às vezes, não conseguiria nem imaginar que existiria isso, né? Então dá para notar que além dele amar a fotografia, ele foi atrás desses projetos e sonhos que ele tinha, e dá para notar bem assim que essa parte do mixang dele que é bastante evoluído, né? Porque ele interage com a natureza, com os animais e tem essa resposta tanto fotográfica como em interação animal aqui entre os seres habitantes de um mesmo planeta, né, um respeitando o outro, e a gente nota assim um profundo e enorme respeito pela natureza, por bichos, animais, pessoas, né, plantas, pedras, tudo que é natural, tudo que pertence ao nosso planeta, que assim dá para notar que ele tem um respeito imenso por isso, e com certeza isso ajuda bastante ele a criar essas fotografias, essa vontade dele, né? Toda essa história dele, assim, vista por esse ângulo agora, né? Depois de toda essa carreira dele, dá para até imaginar que ele foi uma pessoa predestinada a isso, né? Assim, foi escolhido para ser esse fotógrafo, esse ímpeto dele, né, essa vontade dele realizar os projetos dele, assim, de mostrar fotografias de locais que nós aqui, né, os ocidentais, assim, civilizados, não tínhamos acesso ainda, né, assim, só nesses 850 quilômetros a pé, assim, já
dá para notar assim que ele andou bastante assim e por locais muito difíceis de se chegar, né, e que precisa de uma equipe toda, de uma logística toda assim para poder tentar chegar lá, tendo o mínimo assim de conforto, que é ter um cozinheiro, ter alguém que ajude, né, e ter carregadores e várias coisas assim, né, que facilitam bastante o trabalho do fotógrafo. E nisso tudo a gente consegue perceber que é necessário, assim, além dessa nossa vontade de fazer as fotografias, planejar, organizar e realizar, né? E para ele realizar isso, deu para notar numa parte da entrevista ali que o dinheiro não era assim uma coisa tão volumosa assim, né, ou que tivesse assim sobrando dinheiro assim que ele pudesse voltar para se tratar da hepatite e depois voltar para trabalhar, e não tinha, né? Ele continuou trabalhando ali porque era o projeto dele, né? É o trabalho dele, né? Todo mundo precisa de trabalho, todo mundo tem conta para pagar, família para sustentar, tudo, né? E todo mundo precisa desse trabalho que gere dinheiro, mas a parte dele assim que mostra assim que esse trabalho todo assim, o dinheiro foi a parte menos importante, né? Esse retorno financeiro não existia, né? O que ele buscou nas fotografias, nesses trabalhos dele, foi esse retorno histórico, né? Esse retorno desse registro histórico que ele fez de uma forma assim que ninguém consegue fazer igual, né? Assim, porque ele tem uma percepção e uma visão assim espetacular, né? E por isso ele é um dos melhores fotógrafos da nossa história toda, né? Assim, porque ele consegue registrar pessoas assim dentro da realidade da vida, ele consegue interagir com essa realidade da vida dessas pessoas, né? Que às vezes são completamente diferentes de nós e nem a mesma língua falam, né? Mas dá para notar que ele consegue registrar isso assim, de uma forma assim, muito bonita e muito bem feita, né? Que ele é único nisso, né? É muito difícil de copiar e não tem como. E esse outro resto assim, de fotografias da natureza, animais que ele faz também, dá para notar que mesmo ele não tendo essa afinidade tão grande com esse tipo de fotografia, ele busca aprender a como interagir com essa natureza, né? E que ele mostra ser uma pessoa assim que é ser curiosa, né? E é uma pessoa de grande vontade, de grande realização. Então, o que dá para perceber é que o Sebastião Salgado ele vive bastante no presente, né? Ele não sonha muito, né? Ou se ele sonha, né? Os sonhos dele ele busca realizar, né? Não chega a ser só um sonho, né? Assim, é uma ideia que ele quer realizar, e também passado é uma coisa também que parece que não existe. Então, para existir essa interação fotográfica, esse mixan, essa semiótica, é importante a gente viver no presente, né? A gente não ter nenhum tipo de vontade futura ou passado, assim, né? A gente está presente aqui com a nossa câmera e interagir com essa realidade que existe na nossa presença agora, aqui nesse nosso presente, né? Então, isso é uma das coisas que dá para aprender com ele, assim, dá para aprender muitas coisas assim de como a gente deve se comportar com a natureza, com os animais e com tudo, né? Então, por isso, ele é um dos melhores fotógrafos que existe na história assim, da fotografia. E por isso eu sempre gostei tanto dele, assim, e sempre admirei bastante o trabalho dele também, né, assim, nesse estilo de fotografia que ele faz, assim, que trouxe assim ele talvez tenha até unificado assim mais esse planeta que a gente vive, né, assim, ter trazido mais partes desse planeta que a gente não enxerga, né? Então, a partir disso, talvez a gente enxergando essas outras partes, quem sabe a gente consegue conviver melhor com esse planeta, né? E ver se a gente consegue deixar esse planeta para os nossos filhos e netos até, né? Então, acho que foi uma grande aula essa entrevista do Sebastião Salgado, né? Para quem puder ver, assiste inteiro ali, porque eu tirei só algumas partes, eu tirei as partes principais que eu achei, né? E não deixei tão longo assim. E vale a pena assistir. É uma excelente aula e vale a pena até ver mais vezes. E as fotos dele também, né? Vale a pena ver e vale a pena aprender com as fotos dele.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula do Sebastião Salgado até aqui e até a próxima aula. E não esqueça de clicar no gostei, favoritar, compartilhar também. Obrigado e até a próxima aula.